Se você tem dúvidas na hora de resolver exercícios que falam sobre campo elétrico e potencial elétrico gerados aí por uma esfera condutora, esta aula vai te ajudar muito. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Esta é nossa terceira aula sobre condutores esféricos eletrizados. Se por acaso você perdeu as duas primeiras, onde falamos aí toda a teoria e fizemos os exercícios de 1 a 5, você pode encontrar os cards aqui em cima no vídeo. Mas vamos lá, hoje vamos fazer a questão 6, 7, 8 e 9. Olha essa questão 6. Um condutor esférico de 20 centímetros de diâmetro está uniformemente eletrizado com carga de 4 microcoulombs, em equilíbrio eletrostático. Em relação a um referencial no infinito, o potencial elétrico de um ponto P, que está a 8 centímetros do centro do condutor, vale em volts. Aí foi dada a constante eletrostática do meio, que é o 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Pessoal, o que vocês têm que lembrar? Que se você tem lá um condutor esférico eletrizado, o potencial elétrico tem que ser igual em qualquer ponto do interior e na superfície, certo? E você calcula esse potencial elétrico da seguinte maneira. V é igual a K vezes a carga dividido pelo raio, certo? Independente se o ponto está no interior da esfera ou na superfície, você calcula dessa maneira. E aqui, esse ponto P está marcado no interior da esfera, certo? Porque você tem lá uma esfera. Certo? Aqui tem o centro. Aí a esfera tem um diâmetro aqui, que foi falado, né? De 20 centímetros, ou seja, o raio é 10. Então aqui a gente tem um raio de 10 centímetros. Certo? E esse ponto está a 8 centímetros do centro. Ou seja, não está fora da esfera. Ok? Então o que você vai ter que fazer? Usar o raio para fazer o cálculo. É aqui que está a pegadinha dessa questão. Então, vamos lá. O potencial elétrico vai ser o K, que é o 9 vezes 10 a nona, vezes a carga. A carga é 4 microcoulombs. Eu tenho que deixar em coulomb. Então, eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 6. E aqui embaixo, eu vou usar o raio. O raio é 10 centímetros. Só que lembra que você tem que deixar em metros. E para converter, eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 2, que aí eu converto de centímetro para metro. Para ficar mais fácil ainda da gente fazer esse cálculo, eu vou andar uma casinha aqui para a esquerda para ficar 1, e aqui vai ficar 10 a menos 1. Porque toda vez que eu ando a vírgula para a esquerda, você soma 1 no expoente. O número continua o mesmo. Agora eu vou fazer aqui, ó, 9 vezes 4 vai me dar 36. Certo? 9 vezes 4. Vou somar os expoentes aqui na multiplicação. Então, eu vou repetir a base, que é 10, e aqui vai me dar 10 ao cubo, né? Porque eu tenho 9 e devo 6. E aqui embaixo, dividido por 1 vezes 10 a menos 1. Agora, eu faço a divisão. 36 por 1 vai dar 36. E 10 a terceira por 10 a menos 1, vou ter que repetir a base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar 3 menos o menos 1. Menos com menos dá mais. Então, fica 3 mais 1. E 3 mais 1 a gente sabe que é 4. Vou deixar em notação científica. Então, eu vou andar uma casinha aqui para a esquerda, certo? Vai ficar 3,6. Então, vai ficar aqui 3,6. Quando eu ando para a esquerda, eu somo no expoente. Andei uma casa, somei 1. E isso daqui vai ser em volt, certo? Então, o potencial elétrico nesse ponto P, que é interior à esfera, eu utilizo o próprio raio para fazer o cálculo. E vai ser 3,6 vezes 10 a quinta volts. A resposta correta, então, é a letra A. Questão 7. Uma carga de menos 10 elevado a sexta coulombs está uniformemente distribuída sobre a superfície terrestre. Considerando-se que o potencial elétrico criado por essa carga é nulo a uma distância infinita, qual será aproximadamente o valor desse potencial elétrico sobre a superfície da Lua? Aí foi dada aqui a distância adesão, né, da Terra até a Lua, que é aproximadamente 3,8 vezes 10 a oitava metros. E foi dado o K, né, que é a constante eletrostática aí do meio.
que é 9 vezes 10 a nona newton vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Pessoal, como a Lua é externa à Terra, vamos considerar aí que a Terra seria uma esfera. E a Lua seria um ponto externo a ela. Você consegue calcular o potencial elétrico da seguinte maneira. K vezes a carga dividido pela distância, que no caso vai ser esse Dzão aqui. Certo? A gente usa Dzinho, mas aqui está como Dzão, então tudo bem. Então, vamos lá. Substituindo, vai ser o K. O K vai ser o 9 vezes 10 a nona. A carga é menos 10 elevado à sexta. E a distância é 3,8 vezes 10 à oitava. Ok? Vamos fazer aqui essa multiplicação aqui em cima. 9 aqui como se tivesse um menos 1 na frente, né? Então vai ficar menos 9. E aqui 10 a nona vezes 10 a sexta eu tenho que somar. Vai dar 10 elevado a 15. Somos os expoentes, 9 mais 6. Aqui embaixo eu tenho 3,8 vezes 10 à oitava. Agora eu vou dividir. Menos 9 por 3,8 vai dar aproximadamente aí 2,4. E vou subtrair os expoentes, certo? Já que na divisão mantenho a base, subtraio os expoentes. Então vai ficar 15 menos 8, que vai me dar 7. Unidade de medida é o volt. Então a resposta correta aqui negativo, né? Não pode esquecer, 2,4 vezes 10 a sétima volts negativo. A resposta é a letra A, certo? Então, o potencial elétrico aí que a Terra vai gerar lá onde está a Lua é menos 2,4 vezes 10 a sétima volts. Lembrando, né, que carga negativa gera potencial negativo, carga positiva gera potencial positivo. Questão 8. Duas esferas metálicas de raios RA e RB, com RA menor que RB, estão no vácuo e isoladas eletricamente uma da outra. Cada uma é eletrizada com a mesma quantidade de carga positiva. Posteriormente, as esferas são interligadas por meio de um fio condutor de capacitância desprezível. E após atingir o equilíbrio eletrostático, a esfera A possuirá carga QA e um potencial VA. E a esfera B, uma carga QB e um potencial VB. Baseado nessas informações anteriores, podemos então afirmar que, pessoal, se elas atingirem o equilíbrio eletrostático é porque não tem mais movimento de carga. Certo? E para isso ocorrer, o potencial elétrico tem que ser constante. Você não pode ter uma diferença de potencial. Tem que ser nulo essa diferença. Então, você já tem que saber que o VA tem que ser igual ao VB. Ok? E dentro, olha só, ou na superfície de qualquer uma das esferas, você consegue calcular o potencial elétrico fazendo K vezes a carga dividido pelo raio delas. Como os dois potenciais são iguais, então você pode fazer aqui, ó, o K vezes a carga A sobre o raio da esfera A tem que ser igual ao K vezes a esfera B dividido pelo raio da esfera B. Posso cortar o K com o K, então eu vou ter que QA sobre RA é igual a QB sobre RB. Como o raio da A é menor que o raio da esfera B, consequentemente, a carga da A é menor que a carga da B. Certo? E qual a alternativa que fala isso daqui? Você tem na letra D. Ó. Potencial da esfera A igual ao potencial da esfera B. E a carga da esfera A é menor do que a carga da esfera B. Questão 9. Para finalizar aí nossas aulas sobre esferas condutoras. Considere as seguintes afirmações a respeito de uma esfera homogênea carregada em equilíbrio eletrostático. As cargas elétricas se distribuem pela superfície da esfera, independentemente do seu sinal? Perfeito, pessoal. Todo corpo que é condutor, você eletriza ele, as cargas se distribuem aí pela superfície, essas cargas em excesso, buscando aí a maior distância possível entre elas. Ok? Então aqui é verdadeiro, tanto se for positiva quanto negativa. Na superfície dessa esfera, o campo elétrico é nulo. Pessoal, o campo elétrico é nulo no interior, não na superfície. Certo? No interior a gente tem a blindagem eletrostática. Então aqui é falso. 3. Na superfície dessa esfera, o campo elétrico é normal, ou seja, perpendicular à superfície no seu interior é nulo? Perfeito.
Na superfície aí você tem um campo elétrico que faz 90 graus com ela, certo? E no interior, o campo elétrico é nulo para não ter movimentação de cargas. Então, a 3 é verdadeira. A 4. A diferença de potencial elétrico entre dois pontos qualquer na superfície é nula? Perfeito, né, pessoal? Porque se não fosse nula, você também teria movimentação de cargas. Então, é verdadeiro. Então, tá certo a 1, a 3 e a 4. Que é, no caso aqui, a resposta C. Certo? A 1, 3 e 4 estão corretas. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!